Fala pessoal, para começar, a gente vai, com a tela aberta do QGIS, vai fazer algumas configurações. Primeiro, eu vou configurar para aparecer o gerenciador de camadas aqui no campo esquerdo. E também vou colocar a caixa de ferramentas que vai nos auxiliar. Depois eu vou instalar os complementos, gerenciar complementos, instalar complementos que nós vamos utilizar. Um deles é o Open Topography. Então vamos digitar aqui Open Topography. No meu já está instalado, é só você clicar em instalar. Depois eu posso fechar, ou senão eu já vou instalar novamente o GRAS Provider. O meu também já está instalado, é só você clicar em instalar complemento. Depois de instalado, a gente vai começar a trabalhar. No nosso caso, a gente vai escolher um município, mas primeiro eu preciso baixar as camadas do município em Shapefile. Venho aqui no Google e digito Shapefile Municípios Brasil. Malha municipal. No meu interesse é de Minas Gerais, municípios, e vai baixar o arquivo aqui já dos municípios de Minas Gerais em Shapefile. Ó, fazendo download em andamento. Ele vai abrir o arquivo zipado, então eu tenho que vir cá, eu vou extrair o meu arquivo, vou escolher uma pasta do arquivo que eu vou extrair ele, lembrando que eu não posso colocar espaço e nem acento no nome da pasta. Vou fechar. Agora eu venho aqui em vetor, esse Vzinho aqui na esquerda. Clico nos três pontinhos. Vou na pasta em que o meu arquivo está armazenado. Clico aqui em AutoCAD, camada Shapefile, em abrir. Adicionar. Vou fechar. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o CRC do projeto. Se ele está em Cirga, se ele está em WGS. Então eu venho aqui embaixo, nesse globozinho, clico uma vez e eu vou colocar atualmente o meu projeto em Cirgas 2000. Posso só digitar o código 4674 aqui em cima, já vai aparecer Cirgas 2000, seleciono e clico em aplicar. Ele vai utilizar latitude e longitude. Dou OK. Agora, o meu interesse é o município de Uberlândia. Como eu não sei qual que é o município de Uberlândia no mapa, eu clico com o botão direito na camada de municípios, abrir tabela de atributos. Aqui na minha segunda coluna, eu clico sobre ela para que ela organize em ordem alfabética. Vou clicar novamente porque o Uberlândia está no final, vai ficar mais fácil para mim. Seleciono a linha que está escrito Uberlândia, fecho essa tabela de atributos e vai aparecer aqui Uberlândia selecionado. Quando aparecer o Uberlândia selecionado, eu clico aqui em MG Municípios com o botão direito, exportar, guardar elementos como Shapefile, o nome do arquivo, eu não posso só digitar ele aqui, tem que clicar nos três pontinhos e salvar o arquivo, colocar o nome, colocar lembrando que não pode colocar acento, salvar. Aqui o CRC da camada está ok, e eu vou selecionar essa parte de salvar somente feições selecionadas. Vou clicar, vou dar o OK e já abriu a camada de Uberlândia. Eu vou fechar essa camada aqui de municípios, MG Municípios, para não ficar poluindo minha tela. Ó, aqui ficou com a camada só de Uberlândia. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que extrair o modelo digital de elevação. Eu venho aqui na minha caixa de ferramentas, clico duas vezes. Aqui eu vou selecionar o modelo digital de elevação, vou colocar em Corpénicos Global 30 metros, que é uma camada mais recente e uma precisão melhor. Tem 30 metros de precisão.
Vou definir a área do download. Eu vou clicar aqui no botão definir extensão da tela, calcular a partir da camada e vou selecionar o Uberlândia. Note que tem uma chave de acesso pelo OpenTopography. Você vai vir aqui no site de opentopography.org, vai requerer a chave, request a chave. Vai fazer o cadastro caso você não tenha e vai fazer o login. Vai aparecer sua chave aqui de cadastro, você copia ela e cola aqui na sua chave. Lembrando que o OpenTopography é um site público e gratuito, então você não precisa pagar nada. Você vai clicar em executar. E ele pode demorar um pouquinho, pode falar que está dando erro. E ele vai gerar a camada de modelo digital de elevação de onde você está querendo. Depois de completo, aparecer completo, eu posso fechar e vai aparecer aqui a minha camada. Eu tenho que entender em qual CRC ela está. Eu clico com o botão direito, propriedades e vou em informações. Ela vai estar aparecendo para mim que ela está em WGS 84. Eu tenho que mudar o sistema de referência de coordenadas para trabalhar tudo no mesmo projeto. Então eu vou dar OK, eu venho em raster, aqui em cima, projeções, reprojetar camada. Eu vou clicar aqui em CRC do destino e vou clicar aqui em Circas 2000, que é o projeto que a gente está trabalhando. Posso executar e fecho. Aí eu vou remover a camada anterior para a gente não confundir. E agora, depois de reprojetado, eu vou trabalhar com a situação de organizar os pixels dele. É uma correção que o sistema faz por conta de que ele não consegue identificar o vizinho mais próximo, então ele tem que fazer essa correção. A gente vai aqui na caixa de ferramentas, digita Fill, F-I-L-L, e clica aqui, ó, R-Fill-Dir, duas vezes. Eu venho na minha camada reprojetado, e eu vou deixar somente essa primeira parte de depreciações, o restante eu vou retirar. Eu vou executar. Demora um pouquinho mesmo, pode aparecer que vai dar algum erro, às vezes vai aparecer que não está respondendo. É normal. Apareceu aqui, carregando camadas resultantes, algoritmo finalizado, posso fechar. O meu mudou a cor, mas não tem problema. Eu posso apagar a camada de reprojetado. Eu sempre trabalho apagando a camada anterior para não ficar sobrecarregada a minha tela. Agora é onde que eu vou definir as microbacias. Então, vou digitar watershed, R e watershed, clicar duas vezes, selecionar depreciações. O mínimo da minha microbacia vai de acordo com o nosso estudo. Esse em questão a gente vai trabalhar com 100 mil. E agora eu vou apagar, tirar a seleção de quase todos. Vou deixar somente o Unique Label e o String Segments, que vai mostrar para a gente exatamente as microbacias e a rede de drenagem, que é o do nosso interesse. Vou apagar. Vou clicar aqui em executar. Vai demorar um pouquinho mesmo processamento do outro. Apareceu aqui algoritmo finalizado, posso fechar. E aqui são as nossas microbacias de interesse, que envolve o município de Uberlândia. Aqui, se vocês repararem, eu posso desmarcar o depreciações, Uberlândia, e o Unique Label vai mostrar bem leve a minha rede de drenagem.
Só que essa rede de drenagem, para o meu exercício em questão, para minha necessidade, ela está bem fraca. Então eu vou novamente fazer uma rede de drenagem, só que com uma área menor. Então eu vou remover esses string segments. Olha, ele está bem fraco. Então eu vou remover ela. Vou voltar lá em watershed novamente. E em vez de fazer com 100 mil, o tamanho mínimo eu vou colocar para 50 mil. Que ele vai me mostrar uma rede de drenagem melhor, uma rede de drenagem mais detalhada. E agora eu vou deixar apenas marcado o string segments. O resto eu vou tirar tudo. Vou executar novamente. Não, minto. Eu tenho que mudar aqui a elevação para depreciações. Senão ele vai olhar sobre as microbacias. Vou executar. Após finalizado, eu vou fechar novamente. E agora vai me mostrar uma rede de drenagem um pouco mais detalhada. O nosso arquivo ele está em raster, ou seja, ele está em pixels. Então, cada unidade que tem um pixel. E para eu conseguir calcular o comprimento da minha rede de drenagem e até a área das minhas microbacias, eu preciso transformar esse arquivo em vetor, que ele vai me mostrar a geometria plana. Então, eu venho aqui na caixa de ferramentas, digito to.vect, vou clicar duas vezes. Vou selecionar Unique Label. Aqui o tipo da camada é área. E agora eu vou executar. Ele vai transformar o meu arquivo raster em arquivo vetorial. Aqui agora já está mostrando as minhas microbacias dentro do município de Uberlândia, as que têm influência no município de Uberlândia. Vou fazer a mesma coisa com a rede de drenagem. Vou clicar em ToVect, só que agora String Segments, e o tipo eu vou colocar linha, que a rede de drenagem são linhas. Vou executar. E eu vou fechar. Notem que já foi delimitada aqui a rede de drenagem das minhas microbacias, só que eu vou mudar a cor para ficar mais fácil de visualização. Vou clicar duas vezes em cima dos rios, vou em simbologia, em símbolo simples, aí eu vou mudar a cor para azul e vou aumentar aqui um pouco a largura da rede de drenagem. Aplicar. Ó, essa é a rede de drenagem das minhas microbacias. Eu consigo mudar também as cores das microbacias. Eu clico duas vezes aqui em vetorizado, coloco aqui em categorizado, posso selecionar aqui o ID, clico em classificar e ela vai mostrar cada microbacia de uma cor. Mas isso são só detalhes. Eu vou escolher uma microbacia para eu fazer o meu estudo. Eu vou escolher essa microbacia aqui. Então, eu vou separar ela e com essa rede de drenagem, que é o meu interesse. Então, eu vou clicar, eu quero separar essa rede de drenagem. Eu vou clicar selecionar camadas, ou selecionar feições aqui em cima, e vou selecionar na microbacia para ela ficar amarelinha. Depois disso, eu venho aqui em vetor, geoprocessamento, recortar. Eu vou recortar a minha camada de vetorizado, que são os rios, sobre essa vetorizada apenas as feições selecionadas. Coloco em executar, fechar. O que ele fez? Ele recortou somente a minha camada de rios da microbacia que eu vou estudar. Então, agora eu vou fazer outra coisa. Eu vou selecionar a minha microbacia e salvar apenas ela para ficar um trabalho mais bem feito. Então, eu vou salvar, exportar, guardar elementos como. Vou clicar em nome do arquivo.
microbacia de estudo. Salvar. Vou salvar somente a feição selecionada. Vou dar o OK. Note que agora eu tenho a minha microbacia de estudo. Eu tenho a minha rede de drenagem da microbacia de estudo. Vou mudar a cor dela aqui, que quase não está aparecendo. Vou colocar o azul e vou aumentar aqui um pouco a largura. Aplicar. E agora eu vou calcular a minha densidade de drenagem. O que seria a minha densidade de drenagem? A densidade de drenagem seria o comprimento dos rios dividido pela área total da microbacia. Então, eu venho aqui em vetor, eu vou analisar soma dos comprimentos de linha e agora eu vou selecionar o polígono que eu tenho interesse. Vai ser microbacia de estudo. As linhas que eu quero somar é recortado, que já são os rios da minha microbacia, e coloco para executar. Fecho, já apareceu aqui a minha camada comprimento de linha. Quando apareceu a minha camada comprimento de linha, eu clico com o botão direito, vem em abrir tabela de atributos, vai aparecer aqui esse length. Esse length já é o comprimento em metros. Vou clicar aqui em abrir calculadora de campo. Eu vou criar um novo campo virtual para eu transformar ela em quilômetros. Então, vou colocar comprimento, entre parênteses, quilômetros. O tipo do novo campo vai ser decimal. Agora eu venho aqui em campos e valores, clico em length e vou dividir por 1000. Um quilômetro tem 1000 metros. Agora eu vou achar a área da minha microbacia. Clico novamente em abrir calculadora de campo, em cima. Criar novo campo. Eu vou colocar área. Aqui posso colocar, não tem problema. Então, área, eu vou colocar já em quilômetros quadrados. Aqui na minha barrinha, eu vou digitar cifrão, área. Como eu quero achar em quilômetros quadrados, eu tenho que dividir por 1 milhão, que é 10 elevado a 6. Vou aplicar. No nosso, ficou errado que não mostrou as casas decimais. Então, eu posso abrir calculadora de campo. Eu posso criar um campo virtual. Vou colocar aqui novamente. Área. Quilômetro. Vou colocar 2 para ele saber fazer a diferenciação. Eu esqueci de marcar decimal, que aí vai mostrar certinho. De novo, cifrão área. Vou dividir por 1 milhão. Vou colocar OK. Note que ele mostrou mais detalhado com as casas decimais. Logicamente, a nossa rede de drenagem é o comprimento dos rios dividido pela área. Então, eu vou agora criar a densidade de drenagem. Criar campo virtual, densidade de drenagem, novamente decimal. Eu venho aqui em campos e valores, vou colocar comprimento, clico 2 vezes, dividido por área 2, né? Que é o que a gente acabou de fazer. Vou dar o OK. E essa aqui foi a densidade de drenagem da minha microbacia, 0,11 quilômetros por quilômetro quadrado. Posso fechar aqui a minha tabela de atributos, que já achei o valor que me interessava. E agora a gente vai só fazer a elaboração do mapa. Aqui, para eu fazer a elaboração do mapa,
eu já vou deixar selecionado aqui o meu município de Uberlândia, só que eu não quero que mostre essa cor, eu vou deixar ele somente o contorno. Clico 2 vezes, em preenchimento simples, clico aqui em preenchimento simples, o estilo do preenchimento eu clico sem pincel e vou aumentar um pouco a largura do traço. Clico em aplicar e OK. A minha microbacia de interesse, eu vou deixar ela aqui mesmo. E eu vou deixar também a rede de drenagem da minha microbacia. Então, no meu interesse, eu vou fazer esse mapa aqui, que é o município de Uberlândia, essa microbacia de estudo e a minha rede de drenagem. Eu venho aqui em mostrar gerenciador de layout. Como a gente não criou, eu vou criar um. Vou colocar aqui aula, pode dar o nome que vocês quiserem. Clico em OK, vai abrir o gerenciador de impressão. Eu vou clicar aqui em adicionar mapa, vou selecionar a área que eu vou adicionar o mapa e já vai aparecer aqui o meu mapa. Agora eu tenho que fazer algumas configurações, que são coisas interessantes em se ter em um mapa, as informações importantes de se ter no mapa. Eu vou colocar aqui a barra de escala, clico em adicionar barra de escala, vou selecionar aqui. Vou colocar também o meu norte. E outra coisa que é super importante do mapa, a nossa legenda. Clico aqui em adicionar legenda e vou adicionar a minha legenda do mapa. Só uma orientação, a gente vai apagar essas camadas anteriores para não sobrecarregar meu arquivo. Na hora que eu fui criar a legenda, ele sobrecarregou. Então, eu vou deixar selecionado aqui as camadas que eu não vou utilizar. Essas vou apagar. Vou deixar apenas o recortado da minha rede de drenagem. E esse comprimento da linha que vai mostrar a minha microbacia de estudo. O resto eu vou tirar, mas isso vai de acordo com o seu trabalho e sua necessidade. Camada, ok. Vou voltar lá no meu projeto, no meu gerenciador do projeto. E agora eu vou colocar a legenda de novo. O meu tinha travado, por isso que eu retirei. Ó, o título, eu vou deixar microbacias. Pode colocar o título que você achar mais interessante. E aqui eu consigo mudar os itens da legenda. Eu desmarco essa atualização automática e posso editar. O recortado é a nossa rede de drenagem. O comprimento da linha é a microbacia de estudo. E Uberlândia é Uberlândia mesmo. Só que eu vou mudar, colocar o acento. Ok, já tem a minha legenda. Ela está bem simples, mas isso vai de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu uso, de acordo com o seu trabalho. E agora eu vou adicionar aqui uma camada de texto para eu escrever em qual CRC que está o meu trabalho, que é sempre importante a gente escrever o CRC que está o trabalho. Então, o nosso está em Sirgas 2000. Eu venho aqui e vou alterar um pouquinho a fonte para deixar ele um pouquinho maior e colocar Arial. Lembrando que aqui é uma versão bem simples. Já me atende para essa necessidade. E agora eu tenho que adicionar as minhas coordenadas. Então eu venho aqui em mapa, eu venho aqui, vou subir um pouquinho essa camada.
eu venho aqui em grades, vou clicar em adicionar uma nova grade e vou modificar a grade. O que é isso? Eu vou colocar as minhas grades aqui no meu mapa. Vou deixar aqui sólida. O CRC eu vou deixar em Cirgas 2000, que é o que a gente está trabalhando. A unidade do mapa eu vou colocar em milímetros. Vai de acordo com a sua necessidade. Aqui o intervalo eu vou colocar de 100 em 100. Note já que o meu mapa já começou alguns valores. E o deslocamento aqui eu vou deixar zerado por enquanto. Note que se você mudar um pouco o seu mapa, vai mostrar as camadas do mesmo jeito, ela sólida, as minhas linhas sólidas. Vou mudar aqui, tirar um pouco depois dessa microbacia, vou colocar aqui para baixo, vou dar uma organizada aqui no mapa. E agora eu venho aqui em moldura, coloco zebra, que é o que a gente mais utiliza, e eu venho aqui desenhar coordenadas. Note que mostraram as coordenadas aqui em cima. Formato decimal com sufixo, que é o mais utilizado. A gente vai colocar em mostrar tudo dentro do quadro, sempre dentro do quadro. Então, a esquerda vai ser vertical ascendente, aí a direita dentro do quadro, vertical ascendente, no topo dentro do quadro e na base dentro do quadro. A precisão da camada eu vou tirar, vou deixar zerado. E aqui eu vou aumentar um pouco a distância. E eu vou mudar um pouco a minha fonte, vou deixar ela um pouquinho maior. Vou deixar 14. Ok. De início, essas são as informações mais importantes. E aí, nesse caso, eu vou colocar aqui a nossa densidade de drenagem, que era o estudo principal que eu queria fazer. Então, eu venho aqui com adicionar caixa de texto. Vou colocar aqui embaixo o valor da minha densidade de drenagem. Densidade de drenagem. E vou colocar o valor que eu tinha achado. No meu era 0,11 quilômetros por quilômetros ao quadrado. Vou aumentar aqui um pouquinho. Aumentar para 12. E colocar aqui Arial. Vou organizar aqui só para ficar tudo no mesmo alinhamento. Vou mudar, na verdade, as cercas para baixo. Aqui já está um mapa breve como que eu posso fazer. Então, eu posso adicionar aqui o município de Uberlândia, eu posso adicionar outro mapa, eu posso travar camada, isso vai de acordo com o seu estudo, tá bom? E por enquanto é só, deixa o meu contato aqui na descrição, para caso alguém tiver alguma dúvida, entrar em contato comigo. Obrigado.